orgânicos. A gente vai falar hoje sobre carboidratos. Então vamos lá. Carboidratos são também chamados de açúcares, de glicídios, de hidratos de carbono. Todos esses são sinônimos para carboidratos, tá? Vocês podem encontrar esses diversos nomes nos livros, nas fontes de pesquisa de vocês. Por isso que quando a gente fala açúcar e remete a um pão, principalmente em relações com quem é diabético, você não pode comer essa massa, esse macarrão, esse pão, porque é açúcar. A gente está falando que açúcar é carboidrato, não necessariamente porque é doce, porque as pessoas tendem a associar açúcar a algo doce, mas açúcar é um carboidrato, e um carboidrato é um composto orgânico, tá? Eles são compostos em sua grande parte por carbono, hidrogênio e oxigênio, isso em maior quantidade, mas eles também são compostos por nitrogênio, por fósforo e também por enxofre. Eles têm como função básica, assim, a função energética, mas eles também possuem função estrutural. Então, quando pensarem em carboidratos, vocês pensem nessas duas funções, tanto a energética quanto a estrutural, mas principalmente energética. Os carboidratos, eles são a nossa fonte primária de energia. E eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Oligosacarídeos, eles têm outras classificações, eles podem ser subclassificados em disacarídeos, em trissacarídeos, a depender da quantidade de monossacarídeos presentes na sua molécula. Vamos começar falando sobre os monossacarídeos. Essa é a fórmula química geral dele. Eles são açúcares simples. Eles possuem um número de carbonos que vai variar normalmente de 3 a 7. E é em função desse número de carbonos que ele apresenta que ele vai ter a sua denominação, como a triose, se ele tiver 3 carbonos, como a tetrose, se tiver 4, pentose, se tiver 5, hexose, se tiver 6, só é lembrar dos prefixos. O prefixo tri significa 3, o prefixo tetra significa 4, penta, 5, só é lembrar. Brasil, nós somos pentacampeões, né, no futebol, então significa 5. Hexa é o título que a gente não conseguiu, significa 6, né, no caso do jogo de futebol, são 6 títulos. Aqui, no nosso caso, são 6 carbonos, tá, presentes na molécula, nesse monossacarídeo. E também temos heptoses, que são aqueles monossacarídeos que são compostos por 7 carbonos. Os monossacarídeos mais comuns são as pentoses e as hexoses. As pentoses mais comuns são a desoxirribose, presente no ácido desoxirribonucleico, e a ribose, presente no ácido ribonucleico. Tainá, que palavrões são esses? A gente vai ainda estudar um pouquinho lá na frente sobre ácidos nucleicos, que contém a nossa informação genética e também processam para a produção de proteínas. São eles o DNA e o RNA. O DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico e ele possui na sua composição a desoxirribose. O RNA é o ácido ribonucleico e possui na sua composição o monossacarídeo, que é a ribose. Vamos voltar nesse assunto quando a gente for falar sobre ácido ribonucleico. As hexoses mais conhecidas são a glicose, a frutose e a galactose. E é delas que nós vamos falar agora em diante. Existem diversos tipos de monossacarídeos, no entanto, glicose, frutose e galactose são aqueles mais comuns. Vamos entender um pouco sobre a função de cada um deles? A glicose, ela é uma molécula energética, ela é fonte de energia, né? Ela vai ser transformada em ATP, que é adenosina trifosfato, pelas nossas células e para as células, lá na via glicolítica. Quando a gente vai estudar bioquímica, a gente vê que essa molécula de glicose, ela passa por sucessivas etapas até a produção de ATP, que é a energia que pode ser absorvida pelas nossas células para a manutenção das nossas ações vitais. Mas a glicose também ela é produto final da fotossíntese, que é um processo de obtenção de energia dos organismos autótrofos, ou seja, das plantas e de outros organismos que têm a capacidade de produzir a sua própria molécula energética. E as plantas fazem isso. Quais são os 3 ingredientes básicos aí da fotossíntese? A água,
luz e gás carbônico. Então, através desses três ingredientes, eles produzem a sua glicose. Basicamente, são os ingredientes que eu falo entre aspas, os ingredientes da fotossíntese, né? A frutose é um açúcar presente nos frutos, como o próprio nome já nos diz, né? Ela promove o sabor açucarado dos frutos, né? E quando a gente ingere, ela é transformada em glicose no fígado, tá? Então, fica o recado aí para os nossos avós que adoram comer frutas, principalmente na época de manga, comem muita manga, banana. São frutas ricas em frutose. Então, não é porque é fruta e a pessoa é diabética que pode consumir em excesso porque é natural, né? As pessoas pensam assim, é natural, eu posso comer. Não. Toda a frutose presente nessas frutas vai ser transformada em glicose no interior do organismo do indivíduo. E se a pessoa é uma pessoa que tem problema de diabetes, ela não pode ter glicose em excesso no sangue. Portanto, comer frutas em excesso, ricas em frutose, pode também gerar um problema, certo? E a galactose é o açúcar que está presente no leite, certo? Ela é transformada também, da mesma forma, em glicose no fígado. Então, diabéticos também não podem se exceder demais no consumo de leite. Bem, oligosacarídeos é uma outra classificação dos carboidratos, tá? Oligosacarídeos são aqueles carboidratos que são formados pela união de 2 ou até 10 monossacarídeos, tá? De 2 a 10 monossacarídeos unidozinhos, a gente tem um oligosacarídeo. E a gente tem as subclassificações de oligosacarídeos, né? Mas antes, lembrando a vocês que é o seguinte, para que o monossacarídeo consiga se unir a outro monossacarídeo, é necessário que haja uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. Esses dois monossacarídeos se ligam e na reação química, para que isso ocorra, existe a liberação de água, certo? Existe a liberação de uma molécula de água, conforme vocês veem nessa imagem do lado direito. A união de dois monossacarídeos promove a liberação de uma molécula de água. Ok, então cada monossacarídeo que é adicionado naquela molécula vai liberando uma molécula de água, tá? Existem diversos tipos de oligosacarídeos, mas falando dos disacarídeos, olha o nome, di significa dois. Então, eles são formados pela união de dois monossacarídeos, ok? Então, disacarídeos é um tipo de oligosacarídeo. Vamos lá, ver alguns exemplos de disacarídeos. Maltose, celobiose, sacarose e lactose. Vamos ver. Tanto a maltose quanto a celobiose são disacarídeos formados pela união de dois tipos de monossacarídeos, que são os mesmos, que são moléculas de glicose. Então, maltose e celobiose são formadas pela união de duas moléculas de glicose. Glicose mais glicose formam a maltose, ok? E também celobiose. Só que a maltose ela é encontrada nos vegetais em gerais. A celobiose ela é encontrada em função da degradação da celulose, e como a gente vai ver a seguir, ela é um polissacarídeo, ok? A sacarose, por sua vez, ela é formada pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. É o conhecido açúcar da cana de açúcar, né, que produz o açúcar refinado que a gente utiliza em casa para adoçar os nossos alimentos, tá? Então, a lactose, por sua vez, é o açúcar do leite. Ela é formada por uma molécula de glicose mais uma outra molécula de galactose, que é um monossacarídeo. Percebem que galactose, frutose e glicose são monossacarídeos, como eu acabei de falar para vocês. A combinação entre eles forma um disacarídeo. Lembrando, disacarídeo é formado pela união de dois monossacarídeos. Polissacarídeos, o que são? São carboidratos formados pela união de mais de 10 monossacarídeos. Vamos lembrar, monossacarídeo é uma molécula simples, né, que é classificada de acordo com o número de carbonos que ela possui. Oligosacarídeos são carboidratos um pouco mais complexos, formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. E polissacarídeos são formados pela união de mais de 10 monossacarídeos. Então, quando uma molécula possui mais de 10 monossacarídeos na sua composição, a gente já pode classificá-la como um polissacarídeo. Vamos ver exemplos dos polissacarídeos mais conhecidos? Vejam,
Nós temos o amido e o glicogênio, que são polissacarídeos de reserva. O que é isso? Reserva é aquilo que a gente guarda para poder usar depois, não é? É uma energia que a gente guarda para poder usar depois. Então, os vegetais têm um polissacarídeo de reserva, têm uma reserva de energia, têm uma reserva energética. E os animais também possuem reservas energéticas. Só que a reserva energética das plantas e também das algas é o amido. E a reserva energética dos fungos e dos animais é o glicogênio. Mas tanto o amido quanto o glicogênio são reservas energéticas importantes. Onde é que a gente encontra o amido? Lembrem lá, não vai ser difícil para vocês lembrarem de um produto comercial que é amido de milho e o nome comercial é maisena. Então, o que é aquilo? Na verdade, é um produto derivado do milho. Todo aquele conteúdo interno do grãozinho do milho, aquilo tudo é amido, tá? E aquele revestimento, né, externo do grãozinho do milho é celulose, tá? Que é um outro polissacarídeo. A celulose, como vocês veem aqui abaixo, é um polissacarídeo de função estrutural. Ele está presente na parede das células vegetais, presente nas fibras vegetais também, tá? Então, assim, a celulose, ela é um componente estrutural, fica ali dando estrutura. E o amido é um componente energético, tem funções distintas. Lembra que a gente falou no início da aula, que quando pensar em carboidrato, pense nessas duas funções, energética e estrutural. Já a quitina é um outro polissacarídeo que também tem função estrutural, só que a quitina ela vai estar presente nos artrópodes. Sabe o exoesqueleto, que é aquele esqueleto externo? Exo, fora, né? Esqueleto de fora. Então, exoesqueleto é aquela carapaça, né? Talvez seja o nome mais conhecido para vocês. É aquela carapaça que está presente nos insetos, né? Alguns deles, inclusive, fazem a troca, né? Que é o que a gente chama de equidise. E a quitina também é um polissacarídeo de reserva presente na parede celular dos fungos. Então, vejam, amido e glicogênio, componentes de reserva, né? Amido dos vegetais e glicogênio dos animais. O glicogênio na gente ele vai estar presente no fígado e também nos músculos, né? É a molécula energética que a gente vai estar consumindo, principalmente quando está fazendo exercício físico de intensidade, a gente está consumindo o glicogênio. E o amido, ele vai ser encontrado nos vegetais e a gente adquire, a gente pode consumir o amido também, mas para a gente ele não vai servir, né, como reserva energética, ele vai ser como fonte de energia, fonte de carboidratos, e ele vai ser encontrado onde? No milho, na soja, no arroz, no feijão. Todos esses vegetais, na verdade, esses produtos vegetais, eles vão ter amido na sua composição. Polissacarídeo estrutural, mais conhecido, é a quitina, assim como a celulose. A celulose na parede celular dos vegetais e a quitina presente no exoesqueleto dos artrópodes, né? Artrópodes, só é lembrar, são aqueles animais com patas articuladas, ó. Artro, articulados, né? Articulação, podos, pés, então pés articulados. Então, quem são os artrópodes? Eu citei o exemplo da formiga, mas a aranha, o caranguejo, o camarão, o escorpião, são todos artrópodes, tá? E toda aquela capinha externa rígida deles é formada por quitina. Assim como a quitina também vai estar presente na parede celular dos fungos. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje sobre carboidratos. Eu espero que vocês tenham curtido bastante e fiquem bem atentos, porque ela vai servir também de base para o que a gente vai estudar, principalmente a partir do conteúdo de biologia celular, tá? Vamos rever alguns desses conceitos, vamos falar sobre celulose, vamos falar sobre outros tipos de carboidratos, principalmente aqueles que são presentes na membrana celular. Um forte abraço para vocês.